Deus abençoe, gente. Eu escolhi ler Jó, tá? É um livro forte, né? Muitas vezes a gente entende como uma pessoa sofrer injustamente. Outros não pensam assim, outros pensam que Jó sofreu porque ele tinha um pecado, ele tinha medo de perder os bens, ele tinha medo, né? Então acha que o medo que ele tinha sobreveio a ele. Eu não penso dessa forma, tá? Eu acho que as pessoas justas sofrem, são provadas por Deus. É dessa forma que eu vejo Jó como um homem justo, mas mesmo por ele ser justo, até mesmo por ele ser justo, ele foi provado. Porque Deus queria mostrar para Satanás, né, que ele tinha um servo fiel, tá? Eu entendo dessa forma. E a gente aprende, né, no livro de Jó, já começa no capítulo 1, né? A gente aprende que é Deus quem dá, é Deus quem tira, que Deus é Deus, né? O Deus soberano, né? E isso aí faz muitas vezes, muitas pessoas que pregam sobre Jó, né? Eles querem torcer para mostrar que Deus jamais vai fazer uma pessoa sofrer injustamente, que Deus jamais permitiria esse sofrimento. Não é dessa forma que eu penso, de jeito nenhum. Até muito pelo contrário. Eu acho que a pessoa, quanto mais justa, mais fiel, mais ela tem potencial para provar, entendeu? Para Satanás, que realmente nós somos fiéis independente da circunstância. E eu acho que Deus se agrada, entendeu? Disso. A soberania de Deus, para mim, deixar bem claro aqui, ela envolve em todo sentido, tá? Até sobre as obras de Satanás, Deus é soberano, tá? Porque ele permite que Satanás toque em Jó, tá? Então, se Deus não permitisse, ele não poderia atacar Jó de forma nenhuma, tá? Então, essa soberania engloba tudo, até sobre as obras de Satanás. Ele jamais poderia fazer qualquer outra coisa se não fosse, tá, a permissão de Deus. Então, como eu falei aqui, né, existem doutrinas que têm dificuldade de entender essa permissão de Deus. Eles acham, né, eles veem com uma coisa muito difícil para os cristãos entenderem. Poxa, então não vale a pena ser justo, porque se Jó, né, não teve nem... Claro, ele originou do pecado de Adão e Eva, obviamente, né, da descendência adâmica, então ele nasceu em pecado. Isso não estou falando do pecado, tá? Da linhagem, da descendência dele. Estou falando da vida de santidade que ele tinha. Ele buscava não desagradar a Deus, ele buscava todo o tempo, né, se consertar com Deus, buscava estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. E aí a gente pensa, será que vale a pena se santificar, buscar agradar a Deus e depois Deus permitir que Satanás nos prove? Então é isso que muitas vezes tem doutrinas que não gostam de pregar a verdade, porque elas têm medo de fazer com que as pessoas que estão se santificando, ela pense, olha, não adianta me santificar, porque se Jó buscou se santificar, andar correto com Deus, e Deus falou por ele ser correto, eu vou provar ele, eu vou mostrar pro diabo que ele realmente é fiel, então esquece. Tá? Esquece, não é dessa forma que a gente tem que ver. Nós temos que glorificar a Deus em qualquer circunstância, em qualquer tempo, né? E se nós somos escolhidos para ser provados, se Deus nos escolheu para sermos provados, Deus fala, né? Pra gente dar glória em todas as situações, né? Tá? Agora, eu acho que é muito importante, tá? As igrejas, as pessoas que pregam sobre a vida de Jó, colocar, tá? Se esforçar, com certeza, né? Para pregar, reforçando o quê? Né? A soberania de Deus. Isso é muito importante.
Porque não é o fato de você estar fiel, claro que todos nós temos pecados, todos nós somos pecadores, não tem como ser perfeito diante de Deus. Deus fala, seja santo que eu sou santo, tá? Mas é buscando uma santificação diária, né? Buscando estar sempre se santificando. Mas é claro que nós nunca vamos ser santos diante de Deus. Nunca, santos não, tá? Mas buscar no dia a dia estar se santificando, né? Estar santo é diferente de ser santo. Então nós vamos buscar estar nos santificando para agradar a Deus. Então essa era a situação de Jó. Agora, temos que nos esforçar para pregar a soberania de Deus. Isso é fato. A gente muitas vezes pregamos Jesus sempre como Deus falou que se você se santificar, você tem poder para pisar em serpentes e escorpiões. Você controla o diabo a partir da hora que você tem uma vida de santidade, porque Deus fala que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tá, existe. Claro, Deus nos deu esse poder e essa autoridade. Mas se ele quiser provar você, mesmo você tendo essa autoridade, esse controle sobre Satanás, se ele falar, não, eu quero, mesmo ela tendo um poder de curar enfermo, de expulsar demônio, eu quero que ela tenha uma enfermidade, eu vou permitir que ela tenha uma enfermidade, para ela não conseguir entender por que ela cura, por que ela expulsa demônio, por que ela prega, por que ela tem uma vida de santidade, por que ela corre do pecado, ela resiste o diabo e ela está vivendo uma vida atribulada, uma vida, eu não falo nem atribulada, porque quem está na presença de Deus, ela não tem uma atribulação, eu não penso dessa forma, eu vejo pela minha vida, não é uma vida atribulada, uma vida perturbada, é uma vida descansando em Deus, sabendo que você está passando por aquele um monte de situação, você está passando por um monte de prova, mas você confia e descansa em Deus, então você não tem aquela perturbação que o mundano tem, né, de que, olha, estou passando por isso porque eu estou em pecado, eu estou vivendo uma vida errada diante de Deus, então eu estou merecendo esse castigo, essa punição. O pior é aquela pessoa que sabe que está se santificando, que está correta diante de Deus, buscando se consertar a cada dia e vive essa vida, né, de perseguição e de sofrimento, ou muitas vezes de uma enfermidade, e ela não consegue, tá, com a vida santa dela, sair dessa situação, sair dessa prova, né? E aí é que vem as dúvidas. Será que vale a pena servir a Deus, né? Então nesse caso, Jó passou por essa situação, mas logo ele se recompôs e depois ele pensa de forma diferente. Tá, então nós vemos aqui no livro de Jó, ainda nem iniciei a leitura aqui, porque realmente o livro inteiro é impossível, não tem como eu ler. Mas eu quero falar algumas coisas em cima, só para vocês entenderem a situação de Jó. Mesmo com toda essa fidelidade de Jó, com essa vida de santidade, buscando não errar o caminho, né, sobreveio um monte de maldição sobre a vida dele, né? Mas Jó, em todo tempo não, né? Em um momento da vida dele, ele cansa de reclamar e ele confessa, né, que Deus é a causa final da dor dele. Tá, então com Jó nós vamos aprender, né, a louvar a Deus, independente da circunstância. É uma situação, né, que não é fácil, vou ser sincera. Muitas vezes eu mesmo me vejo dentro do templo, né, dentro da igreja, e tentando, me esforçando para cantar. É uma luta, sabe, muito grande, né, para chicotear a carne. Canta, você tem que cantar, você tem que adorar, e muitas vezes escorre lágrima e chora, e começa a chorar e a voz não sai, tranca a voz ali, mas você, né, refaz as suas forças e fala, Senhor, me dê força para te louvar, tá? Eu tô falando isso aqui chorando. Não é fácil, gente. Não é fácil. Tá? Mas eu falo pra você, vale a pena. Vale a pena se recompor, dar a volta por cima, independente da chicotada que você
estejam levando, tá? E adorar Deus, né, como soberano da tua vida, porque é isso que nós temos que fazer. E muitas vezes vem, eu entrei aqui para pregar Jó, mas sabendo exatamente o que significa o livro de Jó, tá? Eu sei o que significa você estar vivendo uma vida de santidade, não vê uma saída, né? Mas aí você se refaz e você olha, né? E você fala, Jesus Cristo, né, reina. Ele está comigo, Ele está na minha vida, Ele é soberano e Ele vai me fortalecer para chegar ao final dessa prova, tá? Então é isso que eu tô falando para vocês, não desista, tá? Então Jó, ele traz as pessoas que estão, né, vivendo esta vida de santidade. Eu tô falando para as pessoas que estão vivendo uma vida de santidade, tá? E ela não vê ninguém igual a ela, né? Muitas vezes a pessoa tá ali fazendo uma campanha, né? Ela tá buscando a Deus porque ela quer um emprego, ela tá buscando a Deus porque ela quer um marido, ela tá buscando a Deus porque é sempre alguma coisa material, né? Sempre alguma coisa que não é difícil a partir da hora que você se coloca do jeito que Deus quer, né? Agora, o doloroso é você saber que tem coisas que só Deus, somente Ele pode te entregar. Porque muitas vezes você dizima, oferta, é uma pessoa correta, né? Vai ser abençoada, obviamente. Mas tem coisas, situações que Deus fala, não, mesmo você dizimando, ofertando, não vai ter. Não vou abrir porta, não vou permitir. Você não vai passar fome, mas também, né, vai estar sempre contando moeda ali. Ah, você pode orar por um monte, expulsar demônio, curar enfermo, mas você vai carregar uma lepra no corpo. Entendeu? Eu tô falando de situações que mesmo você fazendo, você não vai ter resultado, porque Deus quer provar a sua fidelidade. Situações que você não consegue louvar, você fala, não, eu tenho que adorar a Deus, porque Deus é soberano, eu conheço. Você tem, aquilo faz você ter uma intimidade muito grande com Deus. Você conhece Ele de uma forma que não é mais igual Jó, né? Jó até falou, né? Eu não te conheço mais de ouvir falar, agora eu tenho uma intimidade contigo. Então é uma coisa muito boa no meio de tanta coisa ruim que você pensa assim, poxa, mas agora eu conheço a Deus, não é só de ouvir falar, né? Igual já teve pessoas que chegou pra mim e falou assim, nossa, por que você faz esse trabalho, é tão cansativo, nossa, você deve ter uma intimidade muito grande com Deus. O que aconteceu na sua vida para você tomar essa direção, você ter esse desejo, né? Porque você conhece Deus, então você descansa, todo o seu problema está controlado, né? Vai chegar um dia que Deus vai bater o martelo e vai te entregar essa causa. Mas não adianta ficar botando Deus na parede. E tem ministérios que eles pregam assim, ensinam coisas absurdas para as pessoas. Ah, se está acontecendo na sua vida, bota Deus na parede. Tem que botar Deus na parede, que na palavra dele diz isso. Você tem que chegar para Deus e falar, ó, eu quero a minha bênção. É como se Deus fosse o quê? Seu servo? Então eu vejo o ministério ensinando esse absurdo. Põe Deus na parede. Ele tem que te ouvir, porque está escrito, e ele não mente. Não é assim não, gente. Não é dessa forma. Não temos que tratar Deus como se ele fosse o nosso servo. Ele falou e vai acontecer, e tem que acontecer agora, porque eu dizimei, eu ofertei, tem que acontecer, porque Deus falou que já levou a minha enfermidade na cruz do Calvário, agora ele tem que me curar, porque tem que ser, senão eu vou sair da igreja, senão eu vou te abandonar. Tem ministério porque pregam isso, esse absurdo. Que não respeita a soberania de Deus, que não permite que aquela pessoa seja moldada ao bel prazer de Deus. Que isso faz com que qualquer ser humano cresça em espírito. Igual Paulo falava, é quando eu estou fraco é que eu estou forte. Né? Isso é a verdade mais absoluta da Bíblia. Então é maravilhoso. Eu vejo Deus quando ele vê Jó sofrendo. E ele vê como Satanás está sendo mortificado, está sendo destruído com a fidelidade daquele servo.
ele está sendo destruído no inferno. Imagina, né? Satanás foi lá, acusou Jó, e Deus vê a fidelidade de Jó naquela situação, que não foi fácil. Eu não acredito que tenha outro que tenha sofrido mais do que Jó. Não tem, tá? Então, você vê a fidelidade de Jó naquela circunstância, naquela situação, naquele sofrimento, né? Imagina a cara do diabo. Se isso não é prazeroso, né? Deus não olha e fala, aí viu, Satanás? Olha aí meu servo Jó. Entendeu? Então nós ficamos um orgulho daquele filho muito grande, né? De mostrar pro diabo, viu? Olha a diferença. Então eu entendo dessa forma que Deus permite chegar um sofrimento na vida de um justo, tá? Né? Para que ele seja glorificado e para que o diabo seja destruído e mortificado, tá? E envergonhado no inferno, tá? Diante do céu, diante de Deus, tá? Então isso é muito importante, a gente entender que nós estamos crescendo espiritualmente com aquele sofrimento. Vemos aqui que Jó, em nenhum momento ele recebeu nenhuma explicação que estava acontecendo, né, no mundo espiritual. Ele não teve uma resposta. Então, muitas vezes, você vai orar, você quer saber o porquê daquilo que há anos você está enfrentando, há anos você está se santificando, buscando cada vez mais, né, fazer a vontade do Senhor, e você não entende porque continua aquele mesmo sofrimento do princípio, né? Então, isso é muito importante. Jó não teve explicação para o sofrimento dele. Em nenhum momento, tá? Nenhum momento. Tá? Nós temos momentos de alto e baixo, claro, mas nós sabemos que não tem como. Nós não somos loucos de abandonar a Deus, né? De amaldiçoar a Deus, né? Jó até amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas ele não amaldiçoou a Deus. Ele realmente, ele pensou, se eu não tivesse nascido, eu não teria sofrido. Eu não estaria sofrendo. Isso é fato, né? Muitas vezes a gente pensa, puxa, por que minha mãe engravidou? Né? De tanto sofrimento, mas a gente nunca vai amaldiçoar a Deus. Tá? Porque quando você tem um encontro real com Deus, né? Você muitas vezes até pode desejar a morte por um egoísmo, né? Porque muitas vezes a pessoa ela é egoísta. Por que é egoísta, né? Ela não quer deixando Deus usar a sua vida para salvar outras almas, né? Para ir de encontro a outras pessoas que estão sofrendo. Você só quer pensar no seu sofrimento, de acabar com o seu sofrimento. E como seria bom se eu saísse desse plano e fosse me encontrar com Deus? Mas isso para Deus é egoísmo. Porque você está pensando somente em você. Nas pessoas que não têm Deus e estão sofrendo, não. Essas pessoas você não está pensando. Você quer resolver o seu sofrimento. E aí pede a morte, né? E não, obviamente que isso não vai agradar a Deus. Porque se ele quer te provar naquele momento, se ele quer que você glorifique a ele naquela situação, se ele quer provar para o diabo que você é fiel, independente das bênçãos, né? Porque a gente vê crente aí buscando bênção. Mas o abençoado, a pessoa não quer, né? A partir da hora que as bênçãos saem ou que ela consegue as bênçãos, ela larga o abençoador. E muitas vezes Deus até, né, demora até agir naquela vida, porque sabe que se agir logo, aquela pessoa vai se afastar de Deus. Então Deus permite até também, tem esse sofrimento, que Deus permite um tempo, né, um prazo, né, para que aquela pessoa venha conhecê-lo de verdade, né, um tempo de busca antes de a abençoar, porque se aquela pessoa for abençoada de princípio, ela vai perder a salvação ou vai, né, vai sair da presença de Deus. Então acontece também. E existe a pessoa que ela, né, ela leva a bênção aonde ela vai, mas ela sabe esperar o dia de ser abençoada, né? Então eu sempre acredito que quando você dá força, você recebe força. Quando você abençoa, você é abençoado. Então isso é em todas as áreas da sua vida, né? Quando você leva a salvação para alguma família, para alguém, a salvação chega na sua casa.
Eu creio nisso, né, piamente. Que a partir da hora que você está salvando almas, famílias, que com certeza a salvação vai chegar na tua casa. Agora você não faz nada por ninguém. Você não está preocupado com a família de ninguém. Você não está preocupado com a salvação de ninguém. Como que Deus vai entrar na tua causa? Então é muito importante nós nos doarmos, né? Fazer esse trabalho com alegria. Você vê lá em Salmo 126, do versículo 5 em diante, Deus, né, Davi escreveu que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Olha só o que ele escreve aqui. A partir da hora, né, aqueles que saem chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheio de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Então, quando Davi, né, coloca isso aqui, ele teve essa intimidade com Deus, essa experiência. Então existe um tempo, muitas vezes, de sofrimento, mas nós não podemos parar. Nós devemos continuar adorando a Deus, tá? Então semear chorando, né? Pregar chorando, né? E eu até no princípio eu chorei porque a gente lembra, né, de momentos seu dentro de uma igreja, né? Muitas vezes você se esforçando, eu tenho que louvar, eu tenho que adorar, e o diabo trancando a tua boca e falando que não adianta você cantar, que não adianta você louvar, que a tua vida vai continuar a mesma coisa, e que tem muitos anos que você está louvando e adorando. Então joga da seta, dado para que aquilo te paralise. Então, todo tempo você tem que estar repreendendo, eu te repreendo, eu não aceito o pensamento, você vai sair da minha mente, Satanás, eu não aceito. Então, você tem uma luta muito grande. Não é fácil abrir a boca para cantar quando você está sendo mortificada, quando você está provada, tá? No mundo espiritual. Não é. Então, sinceridade, eu não vou falar para você que meu sofrimento se compara de Jó. Claro que não. Acho que nenhum ser humano, tá? Um homem que perde 10 filhos, perde tudo que tem, perde a saúde, de certa forma perde até o companheirismo da esposa, que até a esposa incentivou ele a amaldiçoar a Deus, né? Porque numa hora que você está sofrendo, geralmente a pessoa, né, ela fica ligada com aquela pessoa mais próxima, ou é a sua esposa, ou é seu esposo. E quando aquela pessoa não tá junto com você, você se sente mais sozinho ainda. Imagina você se sentir abandonada por Deus, de certa forma, e ainda a pessoa que está do seu lado não te fortalecer, não te ajudar, né? Ser uma pedra, né? Ser um peso para você. Então, é isso que eu tô te falando. Não vou falar igual a Jó, porque eu acho que ser humano nenhum, tá? Eu não sei, não posso falar que ser humano nenhum, mas eu desconheço algum ser humano que tenha passado pelo que Jó passou, tá? Tá? Então eu ainda não escolhi ler, né? Tô só conversando aqui com vocês, tá? Eu tenho certeza que o que eu estou falando vai tocar a pessoa que ela não tá compreendendo o porquê desse sofrimento, não tem uma resposta, né? E muitas vezes, né, as pessoas ficam de léu em léu buscando um profeta de Deus, alguém para falar, né? E quando Deus não levanta ninguém, aí é que você fica sem entender. Fala, gente, eu tô passando por isso, não tem um profeta, não tem um homem, uma mulher de Deus para falar nada. É você e Deus, só. Ninguém mais entende o que você tá passando. Só você e Deus no deserto. Só Ele e você, tá? Então não vai ter uma profecia para te acalentar. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas vai ter um profeta que vai falar e vai falar alguma coisa que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, e aí não vai ter profeta nenhum, porque Deus não permite, não levanta, não deixa ninguém te consolar. Ele é o único consolo que você tem, único, né? Ele não vai deixar ninguém entrar nessa história. É ele e você. Ou você confia que ele está falando com você, ou você está sozinho. Ou você vai se sentir sozinha. Você tem que ter certeza que é Deus ali na sua causa e na sua vida. Tá? Então, isso eu tô falando. O livro de Jó, ele realmente nos ajuda a ver muito mais além. Né? Porque nem os amigos de Jó fortaleceram ele, muito pelo contrário. Né?
acreditou realmente que ele tinha um pecado muito sério e que ele teria que confessar esse pecado, abandonar esse pecado e voltar para Deus. Imagina você ter pessoas, né, que você confiava, que você fortalecia, que você ajudava, e de repente nem essa pessoa, nem o seu pastor de dentro da sua igreja aí vai entender por que ele ora, por que ele jejua, por que ele busca, e você tem uma vida derrotada. E muitas vezes vai te julgar por isso. E vai falar, não adianta, essa pessoa não quer consertar, essa pessoa está brincando, essa pessoa não está levando Deus a sério, porque se ela fizesse esse bolo, usasse essa receita que eu estou dando, funcionaria. Porque muitas vezes a pessoa acha que é uma fórmula mágica, é uma receita que você tem que seguir, né, para você ser abençoado. E muitas vezes não é. Muitas vezes não adianta seguir receita pronta. Não adianta você... Aquilo funciona para ele, que tem uma experiência com Deus de uma forma. Para você é uma outra experiência, é uma outra intimidade, é um outro tratamento. E aí você vai falar, peraí, não está funcionando comigo. Será que Deus não quer me abençoar? Não, Ele está te abençoando. Ele está te provando porque Ele sabe que você pode ser trabalhado dessa forma. E se Ele tratar, de repente, com o seu pastor, ou com sua esposa, ou com o seu amigo, não vai funcionar do mesmo jeito. Ele sabe até onde você pode chegar. Qual é o seu potencial, né? O quanto você suportaria por amor a Deus. Então não adianta você usar essa receita, que a Bíblia, muitas vezes, as pessoas que elas ainda estão tomando leitinho na fé, tem uma receita que é absoluta. Eu vou seguir isso aqui, falou isso aqui, ter fé que Deus vai agir, que Deus vai fazer, vamos repreender, vamos fazer isso, vamos fazer que vai dar certo. E para você não funciona dessa forma. Poxa, mas eu não tô... Eu já confessei coisas até quando eu tinha 6 anos de idade. Eu confessei pecado meu. Então imagina, você confessar tudo, você se corrigir em tudo, você... Claro, como eu falei, ser santo é diferente de estar santo, né? Mas você tem certeza que está santo diante de Deus, que você, né, não tem pecado para confessar e continua apanhando, sendo chicoteado. E tendo que continuando a adorar a Deus, que sabendo que Deus está presente mais do que nunca na tua vida. Mais do que tudo na tua vida, Deus está presente. Você tem essa certeza. E todas as pessoas estão te apedrejando, todas as pessoas estão te criticando, não estão entendendo o vale que você está passando. E você fica sem entender, sem resposta, como Jó ficou. Tá? Então, é isso que eu estou falando. Né? Deus está agindo no seu sofrimento. Essa certeza é suficiente para nós. Eu tenho certeza que Deus está agindo no meu sofrimento. Você tem essa certeza? É isso que importa. É você ter essa certeza. E é fato, né, que existe pessoas que estão sofrendo dentro de ministério, né, dentro de igreja, que precisa ser consolado por essa verdade absoluta, essa verdade de Jó. Mas as pessoas pegam Jó e torcem porque não quer acreditar que um justo possa passar por essa provação, sendo que ele não tem pecado para ser acusado pelo diabo. Ele não tem. Então, como eu falei, né, que nós passamos a conhecer Deus no sofrimento. As pessoas que não passaram pelo vale da morte. Mas não estou falando sendo chicoteado sem ter culpa, não. Melhor, sendo chicoteado tendo culpa, não. Eu estou falando da pessoa chicoteada, provada, não tendo culpa no mundo espiritual. É essa pessoa que eu estou falando. Tá? Então, Jó, lá no capítulo 42, versículo 5, né, eu até citei aqui, ele falou o quê? Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então você vai ver, esse é o preço que você vai pagar para ver Deus na sua vida, para realmente ter uma intimidade com Deus. Igual eu falei aqui também, teve uma ovelhinha que chegou para mim e falou: nossa, o que te leva a fazer esse trabalho missionário, né?
tem uma experiência muito grande com Deus, né? Para se doar tanto, né, para fazer esse trabalho. Ele se perguntou por quê? Essa pessoa, com certeza, ela conhece Deus de perto, que ela não é doida, ela faz isso porque ela conhece a Deus de perto. Por que ela faz isso? Então tem situações da vida que as pessoas perguntam por quê. Deve ter uma intimidade grande com Deus. E com certeza tem. Com certeza tem. Eu quero ir lá em Pedro, é 1 de Pedro 2,20. Vai fazer também vocês refletirem, quer ver? 2,20 fala assim, ó. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Ó, medita nisso aí. Eu vou só ler esse pedacinho, depois eu leio o resto, ó. Vou ler de novo. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Porque você já faz o mal. Que paciência? Nenhuma. Você faz o mal, você pensa assim, pô, eu tô merecendo esse castigo porque eu fiz o mal. Mas olha o finalzinho, ele fala aqui, ó. Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que ele os chamou. Então tem pessoas selecionadas assim por Deus, que elas são chicoteadas por fazerem o bem. Qual é o benefício de você ser chicoteada por fazer o mal? Você está recebendo a paga do seu plantio, do que você plantou. Agora, você passar por isso, fazendo o bem, aí é que ninguém consegue compreender. Nem as pessoas de dentro do seu ministério vão compreender. Vão te julgar como julgou Jó. Vão te julgar, vão apontar o dedo na tua cara, ó, você está fazendo alguma coisa errada. Você está em pecado, senão você não estaria passando por isso. E você sabendo que não. Que aí você tem que ter paciência com aquele irmãozinho, né? Ou com aquele pastor, ou com o seu pastor, ou com aquela irmãzinha. Você vai ter que ter paciência. Porque você sabe a vida de santidade. Então Deus quer que você seja julgado. Deus quer. Porque Deus quer que você seja humilhado e julgado, para Ele te abençoar. Então foi deixado bem claro aqui que não foi, né, por um pecado direto de Adão e Eva, né, por ele ter se originado. Não, o pecado que as pessoas acusavam é de ter uma vida errada, sair da presença de Deus. Imagina, quem suportaria isso? Quem suportaria, né? Então, você vê, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, fala assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, quer dizer que você pode desanimar e perder a bênção? Com certeza, pode. Porque aquela palavra assim, Deus é fiel, né? Que as pessoas colocam essa frase na testa, no carro, e acha que aquilo vai funcionar como um passe de mágica, né? Como uma palavra mágica. E não é bem assim. Deus faz se cumprir a palavra dele. Ele é fiel à palavra dele. Mas ele não é infiel para os infiéis. Ele não vai ser fiel. Ele vai ser fiel, sim, para fazer se cumprir a bênção ou a maldição. Qual o caminho você quer? Você quer desistir? Não adianta você falar. Eu estou te falando que não adianta. Nem pensar. Muitas vezes você não profere a palavra, né? Mas você pensa. Não adianta. Eu tô cansada, eu vou. Não adianta. Falo pra você, só vai piorar a sua situação. Só vai levar você mais para baixo. Então sacode a poeira, repreende o pensamento, adore o Senhor, coloque um louvor dentro da tua casa, comece a glorificar a Deus, vai da tua igreja, comece a cantar o mais alto que você alcançar. Mais alto que você puder. Seja o maior adorador dentro da casa do Senhor. Maior adorador, tá? Esse, sim, aí sim Deus vai começar a olhar para a sua vida de forma diferente, tá? Mas adore, chore, mas adore, tá? Essa é a diferença. Eu anotei aqui, 1 de Pedro, eu vou ler aqui da forma que eu anotei. Fala aqui, ó, é o capítulo 3, tá? Versículo 14. Fala assim:
Todavia, ainda que venham a sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaça, nem mesmo vos alarmeis. Então não adianta se alarmar, entrar em desespero, né? Porque vai sofrer ameaça, tá? Não adianta se atemorizar, entrar em desespero, tá? Porque você sofre, né? Vivendo a justiça de Deus. Esse é o verdadeiro adorador. Deus está buscando um verdadeiro adorador. Eu não conheço outro adorador que adore a Deus no sofrimento, tá? Então, se você parar e pensar, Jesus foi o mais justo homem que viveu na terra e o que mais sofreu. Aí eu penso muitas vezes no meu sofrimento, né? Eu penso, poxa, mas é claro, tem pessoas que vão se aproximar desse sofrimento, dessa injustiça que Deus sofreu. Tem uma parte na Bíblia que eu não sei aonde está, mas eu lembro que Deus fala assim, que a pessoa falava para Deus assim, pedia a Deus, uma mãe pedia para Deus assim, deixa que meu filho se assente à sua direita e o outro se assente à sua esquerda. Aí ele faz a pergunta para a mãe, será que ele pode tomar do cálice que eu vou tomar? Aí a mãe fala, sim, claro, pode sim, ele pode tomar desse cálice. Então não é fácil se assentar à direita de Deus, à esquerda de Deus, né? Você vai ter que tomar desse cálice amargo que Deus tomou. Então essa mãe inocente, eu vou até achar essa passagem, porque não adianta falar só coisa solta na mente. Deixa eu achar aqui. Vou retomar aqui, eu achei aqui na Bíblia, Marcos 10, quer ver? Deixa eu ver aqui, Marcos 10. Do 37 em diante, fala assim. Eu vou ler do 37 em diante, é melhor. Tá, deixa eu ler. Essa parte aqui nem foi a mãe. A mãe, quando ela pede para os filhos, tá lá em Mateus 20, capítulo 20, versículo 20. Depois eu vou lá e leio para vocês. Porque eu citei aqui uma mãe, né, que pede em favor dos filhos. Aqui, no caso, seria Tiago e João, que fala aqui, ó. Vou ler do 35. Falei que ia ler do 37, mas aí vocês vão entender melhor. Ó. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram, mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam, quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Aí eles respondem, né? Eles disseram, podemos. Aí depois vocês continuam lendo que Jesus falou, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo que eu vou ser batizado. Então, na verdade, esse cálice, quer ver? Vamos lá em Mateus, que aí eu vou ler também da mãe, quer ver? Achei aqui, gente, ó. Vamos ler da mãe. Que ele, a mesma situação, tá? Que ele fala assim, ó, então, no versículo 20, tá? Capítulo 20 de Mateus, versículo 20. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, prometa que quando o Senhor se tornar rei, estes meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Olha só, a mesma situação, a mesma resposta. Ó. Jesus disse aos 2 filhos dela, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Qual é o cálice aí? Ó, o cálice, né? Aí fala aqui, ó, podemos, responderam eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou estes lugares e ele os dará a quem quiser. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Você vai beber esse cálice amargo que ele bebeu. Esse é o cálice. E muitos, ainda tem essa aqui, que mesmo você bebendo do cálice, isso não quer dizer que você vai sentar à direita nem à esquerda de Jesus, tá? É Deus que vai escolher como é que você está tomando desse cálice.
né? Com a mesma resiliência do Senhor Jesus, né? Com a mesma perseverança, com a mesma esperança no Pai, né? Ele passou por muitas situações aqui e ele venceu todas elas. Então eu acho estranho, eu fico encabulada de crentes, muitas vezes, até inocentes, crentes inocentes, pensarem que é tudo assim. A partir da hora, Deus fala, né? Quanto mais for dado, mais vai ser, né? Mais Deus vai cobrar de você. Não, isso é fato, isso é fato. Quanto mais você se santifica, mais Deus vai requerer da sua fé. Então eu vejo o crente aí, eu quero a unção de Elias, eu quero a unção de não sei quem, eu quero. É uma tal de pedir unção. Eu quero ser batizado assim, eu quero ser batizado assado. E não entende. Quanto mais você receber, mais Deus vai cobrar. Não tem esse negócio. Não existe isso, gente. Eu quero conhecer a Bíblia de capa a capa, eu quero falar hebraico, aramaico e latim, né? Latim, acho que até uma língua morta já, né? Eu até brinco que eu falo latindo, né? Porque eu não tenho nenhum conhecimento desses. Nenhum mesmo. Tá? Mal sei falar e escrever. Vou ser sincera pra você. Não terminei o ginásio. E eu fico pensando, as pessoas querem tanto, mas não querem ensinar, não querem falar de Jesus, não querem mostrar a verdade, elas querem um conhecimento para elas. Elas mal conseguem salvar a família delas, ou se salvar. E elas querem conhecimento. Como que Deus vai entregar para você alguma coisa se você não usa né, para o reino de Deus? Como? Mas quer um estudo que não vai servir de nada. Tem muita gente morrendo porque tá enfiado em teologia, em teofania, em sei lá o que. E é muito estudo, é muitas coisas e mal consegue entender o caminho da salvação. Mal consegue tomar, né, desse cálice. A hora que vem o sofrimento, a pessoa já acabou para ela. Já quer mudar, né, de doutrina, ou muda de igreja, ou muda de pastor, ela bota a culpa no pastor, que é o pastor que não tá ungido, que a vida dela tá andando para trás, é por causa do pastor. Não, é por ela, não é por causa do pastor. Cada um vai ser tratado de uma forma. A forma que ela quer, que ela deseja, né? Qual é a forma? Essa forma é individual. Por quê? Não é que Deus ele faz acepção de pessoas, não. É que o seu desejo de conhecer a Deus é diferente da do irmãozinho. O seu desejo de conhecer a palavra é diferente do irmãozinho. Então, se você quer realmente ganhar alma, você vai ter alma para ganhar. Mas se você quer um conhecimento morto, só para colocar esse conhecimento num currículo, numa carta, né, especificando lá para o seu pastor, para o seu ministério que você é, com certeza você só vai ter isso de Deus. O conhecimento morto, né? Então é isso que Deus está falando. Então ele vai tratar de acordo com o que você quer. Se você quer ter uma intimidade com Deus, com certeza você vai ter que tomar desse cálice. Tá? Você vai tomar desse cálice. E isso não te garante nem a esquerda nem a direita de Deus. Nenhum lugar de deslumbre. Nenhum lugar de destaque. Muitas vezes você vai ser a pessoa mais insignificante na sua família, mais insignificante dentro da sua igreja, mais insignificante dentro do seu serviço, dentro do seu emprego. Você sempre tem que entender que são essas pessoas que Deus quer provar. Porque Ele quer ver como é que você é na sua humilhação, no seu sofrimento. Como você está entendendo esse trabalho de Deus? Vamos ler esse aqui, tá? Eu vou ler Salmos 37, que fala assim, ó. Considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Então, todo tempo, Deus fala, né?
Porque para você considerar, se você é reto, se você é justo, vai ter um tempo de paz, vai ter um tempo de restituição na sua vida. Então, aguenta firme esse tempo de prova, porque vai chegar o tempo de restituição. Então, o que eu quero que eu quero fazer vocês pensarem é isso. Que não pensa que existe uma receita pronta para o sucesso. Não. Muitas vezes você vai seguir uma receita e não vai funcionar para você. Não vai funcionar. Tá? Então, o fato de Jó ser íntegro não garantia a ele de não passar por nenhum tipo de sofrimento, né? Ele começou uma vida abençoadíssima, glória a Deus, mas nós temos que saber adorar a Deus, igual o Paulo fala, né? Quer ver? Ele fala lá em Filipenses 4, só que eu vou escolher aqui, ó. Ele fala, acho que o 11 em diante já dá para entender, ó. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha só. Entende? Então é isso que Deus está falando aqui. Todo tempo que você pegar Jó para ler, né? Começa, né? O capítulo 1 e o 2 já assim, se já começa, né? É o diabo metendo o pé na porta, tá? Agora, se você vê todo o tempo, você vai ver Satanás fazendo de um tudo para Jó ele começar a reclamar. Ele não vai ser criterioso para mexer na sua vida, de jeito nenhum, tá? Ele vai simplesmente todo o tempo fazer com que você amaldiçoe a Deus, amaldiçoe a sua vida, tá? Reclame todo o tempo. E ele fez isso com Jó. Só que não durou muito tempo essa reclamação. Então, em vez da reclamação, que é uma coisa que vai afastar Deus da sua vida, né? Temos que fazer igual Jó. Jó, em toda aquela vida destruída que ele estava, né? Toda a vida destruída que ele estava, ele conseguiu reverter a hora que ele começou a orar, interceder pelas pessoas, interceder pela vida dos amigos, dos irmãos, né? Então, é isso que eu tô te falando. Já que você não pode dar cabo da sua vida, né? E nem pensar em dar cabo da sua vida, né? Porque nós temos que glorificar a Deus no sofrimento, que isso vai fazer Deus olhar com misericórdia para a sua vida e restituir tudo que você perdeu. E nesse momento, você não tem nada para fazer além de ajudar outras pessoas que estão no mesmo sofrimento, só que sem Deus, tá? Só que sem ajuda espiritual que vem do trono de Deus. Então agora, nesse momento, você tem que fazer o quê? Ajudar espiritualmente. Esquece do seu problema, esquece do seu sofrimento, esquece da sua dor, pare de reclamar e comece a usar esse tempo precioso seu para ajudar outras pessoas que estão vivendo sem essa ajuda, sem esse entendimento espiritual. Você vê, lá em Joel, capítulo 2, versículo 25, Deus restituiu Joel, né, os anos que foram consumidos. Então, Deus é muito, muito dado a restituir, dar em dobro. Mas ele quer saber o quanto você vale. Se vale a pena. Porque as pessoas hoje estão buscando a Deus simplesmente como moeda de troca, né? Ou então botando Deus na parede. Que ele tem que dar, que ele tem que fazer, porque a palavra dele diz assim, diz assado, né? E aí, perde a bênção. Tá? Tem uma partezinha aqui em Salmo, depois se quiserem ler lá, eu anotei aqui, Salmo 51:12, fala assim, ó, restituir-me a alegria da tua salvação. Olha só, ele estava pedindo
que ele estava entristecido, com a alma entristecida. Então ele pediu a Deus para restituir a alegria. Assim nós devemos fazer. Se está triste, amargurado, né? Então vamos pedir a Deus, Senhor, restitui, porque eu sei que a alegria vem da salvação. A partir da hora que você tem certeza da sua salvação, você tem que ser feliz, você tem que ser alegre, você tem que se alegrar no Senhor. Aí ele fala assim, ó, e sustenta-me com um espírito voluntário. Aí no Salmo 16:11, ele também fala aqui, ó, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. De novo ele volta a falar, olha só, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétua, né? O melhor desta terra, ele ainda fala assim, o melhor, que vou usufruir o melhor desta terra. Não está falando depois que você passar desse plano aqui, não. Ele está falando nessa terra, neste tempo. Então Deus vai fazer, isso eu não tenho dúvida. Você pode ter um tempo de sofrimento, sim, mesmo sendo justo e correto, mas você vai ser restituído. Não tem como. Aí a palavra de Deus, ela te garante. Mas vamos ter paciência, esperar, ter esperança no Senhor. Porque as pessoas querem esperar. Ah, eu estou esperando no Senhor. Mas esse esperar tem que ser com paciência. Esperar com a verdadeira esperança, né? Não deixa essa esperança morrer. Tem esperança no Senhor. Ah, fala aqui, ó. O Salmo 9, versículo 12, fala assim, ó, prisioneiros, volte para a sua fortaleza, volte todos que ainda têm esperança, pois vou lhe dar 2 vezes mais bênção. Lá em Zacarias 9:12. Olha só que interessante, olha só, falando para as pessoas que são prisioneiras para voltar para sua fortaleza, né? Ó, voltem todos que ainda têm esperança. Então é muito importante vocês continuarem ter esperança, esperar com paciência. Porque esperar sem paciência não é esperar, não é ter esperança. Tá? Então é para nós sermos realmente, igual Zacarias 9, versículo 12 está falando aqui, né? Ser um preso, né? Vamos colocar uma prisão nesse caso, nesse momento seria o seu problema. Você está aprisionado em um problema e não está conseguindo sair dele, né? Você sabe que é um tempo de Deus ali, que Deus já te prometeu restituição, já te prometeu a soltura, né? Mas é um tempo que você vai estar ali. Agora, você tem que se alimentar da palavra. Você tem que ter essa convicção na sua mente, né? Então você tem que se prender a essa certeza, né? A essa verdade. Você não tem como. A partir da hora que você perder a sua esperança, que a partir da hora que você perde a esperança, você perde a alegria da salvação. Você se torna uma pessoa triste, oprimida pelo diabo. Então, quando você continua com a sua esperança em Deus, né, você se prende nessa verdade aí, né, você tendo essa convicção, você crê em Deus, que Ele vai fazer, que Ele é o Deus do impossível, que Ele já prometeu e vai acontecer no tempo dele. Agora, para com esse negócio de querer saber tempo. Para de buscar profeta. Porque se Deus não levantou ninguém para falar com você, não adianta você ir atrás de ninguém. Tem pessoas que saem da sua igreja, vai para outra igreja pentecostal, igreja de profecia, buscando profecia. Deus vai falar com você dentro da palavra. Deus vai falar na boca do seu pastor. A hora que o seu pastor subir naquele púlpito, você ora a Deus para ele usar a palavra que te alimente, que te fortaleça, que te traga esperança. Pare de ficar buscando profecia, que é o diabo que vai usar pessoas para de repente dar uma profecia errada, contrário do que Deus já falou no seu coração, tá? Tenha essa certeza dentro de você, tá? Então é muito importante, até interessante, eu quero trazer a memória de vocês, que eu já preguei sobre Lamentações capítulo 3, eu não lembro mais nem do título dessa pregação, eu não lembro, mas eu preguei. Você vê, Jeremias passou por essa situação, ele todo o tempo, ele lamentou, e logo depois, quer ver, vamos lá, é melhor eu ler. Ó,
eu achei aqui, vamos ler que é melhor, né? Eu lembrando agora, a pregação é lamentação, não lembro, eu tinha lembrado, esqueci, gente. Adorar versus lamentar, isso, acho que é isso aí, tá lá no YouTube lá. Então vamos ler de novo, porque de repente outras pessoas que vão ouvir essa pregação e não conhecem. Então vamos lá, quer ver? Olha só, ele começa assim reclamando, eu já vou pro 16, tá? Lamentação 3:16, ó. Fala assim, ó: ele esfregou meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Então Jeremias chega, né? Você vê que ele tá aqui desesperançoso mesmo, né? Ele fala que a esperança no Senhor acabou. Ele continua: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Olha só, quando nós estamos muito chateados, muito entristecidos, se a gente ficar alimentando aqueles pensamentos, vai só piorar a situação. E aí ele fala que, ó, ele ficava abatido quando ele sustentava, alimentava, gerava esses pensamentos de tristeza, de desesperança. Aí fala aqui, ó: mas a esperança volta. Olha o versículo 21 de Lamentação 3, ó. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. Olha como é que ele muda, né, o pensar dele. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Aí vocês continuam lendo aí. Interessante, né? Como que ele muda o pensar dele e aí ele é sustentado. Então nós temos que fazer isso todo dia. A hora que o diabo vier com as perguntas: olha que vida derrotada, olha aí, ó, você dizima, oferta e faz isso e faz aquilo, olha só, não tem uma porta de emprego. Ó, começa a mudar isso em adoração. Em vez de você abrir a boca para reclamar, porque não vai resolver. Você viu aqui Jeremias, né? Porque eu li só um pedacinho, tá? Mas se você ler o capítulo 3 todo, você vai ver o iniciar dele. É só de derrota. Isso não é oração, né? Isso é lamentação. Realmente é o título aqui, lamentação. E Deus não vai ouvir. Então você vai perder o seu tempo, você vai ficar cada vez mais convalescido, mais oprimido pelo diabo, mais triste, não vai resolver. E é melhor você converter isso em adoração. Aí você vai ver Deus agindo a seu favor, tá? Deus agindo a seu favor. Tá, muitos pedem restituição, mas tem que entender que a restituição, ela tá vinculada com a justiça. Então você tem que olhar para a sua vida. Você é uma pessoa justa? Para Deus fazer justiça na sua vida, né? Para Deus restituir o que você perdeu. Porque as pessoas querem ser restituídas, mas não querem. Não querem ser restituídas pagando preço, né? Ah, eu perdi tudo, mas eu fui justo. Então Deus vai fazer justiça porque eu fui uma pessoa justa. Agora, como é que Deus vai fazer? Vai restituir alguém injusto? Perdeu tudo, mas ela perdeu uma coisa que ela roubou. Ela perdeu alguma coisa que não era dela. Ela foi todo o tempo injusta. Como é que Deus vai entrar com a justiça, gente? E as pessoas estão loucas. De repente começou uma empresa, né, com um monte de coisa errada, coisa ilícita, sem pagar, né, imposto de renda, sem declarar nada, tudo de qualquer maneira, né, com coisas, mercadoria sem nota fiscal, tudo é errado. Aí perde tudo. Aí quer que Deus restitui. Deus não vai restituir uma coisa que já começou errada. Se você não foi justo na hora que você abriu aquela empresa, se você todo o tempo estava agindo injustamente com outras pessoas, como é que você quer restituição? Como é que você quer justiça de Deus? Você vai ter que começar do zero. Do zero. Aí é que entra. Para pedir uma restituição, você tem que ser uma pessoa justa. Para Deus realmente entrar com esse veredito, com a justiça dele. Tá, vamos lá, vamos ler Jó então, né? Fiquei de ler Jó e até agora, né? Acabei resumindo Jó e não li. Então vamos refletir sobre o capítulo 1, capítulo 2, tá? Então fala aqui, ó.
capítulo 1 de Jó. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Então tá, eu não quero mastigar muito em cima dos versículos, né? Porque eu já resumi, tá bom? Mas é importante, muitas pessoas, né, não têm leitura. Eu sei porque tem ovelhinhas minhas aqui que não sabem ler. Então eu não poderia encerrar essa pregação só com o resumo de Jó. Então eu quero refletir, independente da hora, tá? Eu quero refletir nesses versículos aqui, mas vou tentar não me estender muito. Mas olha que interessante que fala aqui. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Todos nós que somos pessoas justificadas por Deus, né? Que Deus vê que nós buscamos andar correto, nós temos esse perfil aqui. A gente busca não fazer nada que seja errado. E quando erra, se redime e retorna para Deus, né? Aí fala, ó, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas, né? Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Né? O pai que teme a Deus, né? Ele vai, né? Não sabe o que está ocorrendo nessas festas, nesses banquetes, né? Jó temia até que eles pecassem em pensamento contra Deus e oferecia sacrifício em prol da vida dos filhos, né? Um pai, uma mãe que vê um filho saindo de casa sem hora para chegar, a primeira coisa que vai acontecer é se botar o joelho no chão e orar, né? Nós não pegamos no pé dos filhos, nós oramos, intercedemos para que Deus venha operar, né? Nenhum momento o homem e a mulher de Deus que tem uma fidelidade com Deus, é assim que ela age, tá? Então, aí, continuando aqui, ó. Aí fala aqui, ó. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento, né? Aí vem a partezinha que é importante ler, não só falar, porque quem não conhece Jó não vai ter um entendimento completo, né? Fala aqui, ó, chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. Aí eu vou parar nessa vírgula aqui só pra gente enfatizar isso aqui. Eu já preguei sobre o anjo do Senhor e falei do anjo de uma forma bem clara. Eu falei que existe anjo de guarda, né? E aqui prova, né? Olha que interessante, eu não citei esse versículo e aqui nós vemos aqui que, olha só, vou ler de novo, ó. Chegou o dia em que os servidores celestiais, né? Que quem é? Os servidores dos anjos que servem a Deus. Vieram a apresentar-se diante de Deus, quer dizer, que eles estão, né? Aqui, como o Satanás ele está ao nosso derredor, também tem anjos ao nosso derredor. Tem anjos nos guardando aqui. Não é só demônio, porque a pessoa fala muito essa frase, esse versículo, né, solto. Ah, que o diabo anda ao derredor como um leão para tragar, né, não sei o quê. Mas tem os anjos de Deus também que andam ao seu redor para te guardar, né? Aí vai depender, né, de que pensamento sugestivo você vai deixar entrar na sua mente. Porque a gente, pelo menos quando eu era criança, eu gostava muito daqueles desenhos que tinha o diabo, né, e um anjinho falando, e o diabo falando de um lado e o anjinho falando do outro, né? Aí eu sempre achava que isso era muito real. E hoje eu vejo que é real, né? O diabo vai ter todo o tempo, ele vai trabalhar na sua mente para você pecar, para você cair, ele vai
oferecer para você tentações, coisas que você vai escolher entre o bem e o mal, e tem Deus também que vai te incomodar e vai falar para você seguir aquele caminho, tá? Então é interessante a gente frisar nisso aqui. Aí vem, agora entra, né? Aí eu falando assim, o Senhor, tá, eu vou ler de novo, senão vocês vão perder o raciocínio aqui. Chegou o dia em que os servidores celestiais, tá, os anjos, né, que trabalham para o Senhor, que são os anjos de guarda, que estão aqui a serviço de Deus, nos guardando, ó, vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. Aí vem o lado ruim, né? Que eles se apresentam diante de Deus para quê? Para te acusar. Aquele pensamento, né, que você tem, né, que o diabo fala em primeira pessoa, eu sempre digo isso, que você não presta, que você pecou ontem, que você fez isso, você fez aquilo, não adianta mais você orar, não adianta você ir para a igreja, que você é um pecador. O diabo fala em primeira pessoa e todo o tempo ele vai te acusar. Então ele acusa você, com certeza, ele vai estar te acusando. Se você pensa que você não vale nada, que não adianta servir a Deus, e você pode ter certeza que é o diabo te acusando. Porque Deus não é acusador, Deus não veio para acusar ninguém. Deus veio para salvar, Deus não veio para acusar. Tanto que aqui nesse versículo, olha só que interessante, ele fala, Deus chega para Satanás e pergunta, de onde você vem vindo? Olha o que ele responde. Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Olha que interessante. Ele não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele tem súdito, ele tem os demônios que trabalham para ele, mas ele vai, né, chegar perto de Deus para te acusar. E olha o que Deus fala aqui, né? Aí o Senhor disse para quem? Para Satanás, óbvio. Você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Imagina Deus falar isso de você diante do inferno, que no mundo inteiro não há ninguém tão fiel quanto você. Olha só, ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Ele teme a Deus e procura não fazer nada que seja errado. Muitas vezes nós caímos no pecado, mas nós procuramos não fazer o que é errado. Então é isso que vale para Deus, tá? Esse é o homem justo. Aí fala aqui, ó, Satanás respondeu. Aí Satanás responde. Você vê que Satanás vai diante de Deus. Deus é que, como um pai orgulhoso, chega para Satanás e aponta Jó e fala, viu? Aquele ali, ó, não tem nada. Ó, é um homem justo, me teme. Procura não fazer nada que seja errado. Mas Satanás, não contente com o elogio de Deus, fala, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Então joga uma seta, isso já é um dardo maligno. E como Deus sabia, mas Deus, para provar para o diabo, falou, eu vou provar para você que não é por isso. Porque Deus conhece você. Se ele permite Satanás tocar na sua vida, é porque ele quer provar para o diabo. Aí a pessoa fala, mas Deus não precisa provar nada para ninguém. Não, realmente não. Mas isso é importante no mundo espiritual. Para você ser exaltado, para Deus ser o soberano no inferno, soberano na sua vida, é importante isso no mundo espiritual. Claro que é. Aí ele fala aqui, ó, Satanás, né, faz a pergunta, né? Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeça de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Deus dá uma permissão. Satanás, em nenhum momento aqui, ele pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus. Essa é a verdadeira soberania. Aí a pessoa começa a pregar um evangelho só de bênção, 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 esquece os espinhos, só de flores, de rosas, né? E esquece que Deus, ele não muda.
Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre vai ser Deus. E sempre vai trabalhar da mesma forma. Então, com certeza, algumas pessoas, Deus permite, porque conhece o caráter, a essência daquele filho, conhece a fidelidade daquele filho, e ele vai permitir Satanás tocar na vida de um justo, sim. Quem prega diferente está enganado. Está enganado. Está muito enganado com Deus. Aí ele continua aqui. Né? Então Deus dá a permissão e ele fala, então Satanás saiu da presença do Senhor. Tá. Aí começa a desgraça. Começa a tribulação. Aí começa. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados que disse, nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Olha que coisa séria, né? Coisa séria. Aí ele fala aqui, ó. Enquanto este ainda estava falando, você vê, tinha um servo ali falando, entregando a notícia para Jó. Olha só. Veio outro empregado e disse, raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e pastores. Não só as ovelhas, como os empregados, como o servo de Jó. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro, que disse, 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Imagina o camarada ter uma notícia ruim atrás da outra. Como o camarada fica de pé? Aí fala aqui, ó, eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então tudo foi reduzindo. Os servos de Jó, né? Os bens de Jó, que seriam os animais, né? Os gados. Aí ele fala aqui, ó. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó. Os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa de seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou sobre a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí entra todo o tempo que eu frisei, que eu enfatizei. Temos que adorar a Deus independente da situação. Né? Quantas mães perderam os seus filhos nessa época de Covid, né? Quantas mães, aqui mesmo tem um monte de mãe, né, que perderam família, marido, filhos, né? E olha que situação. Adorar depois de tanta desgraça. Aí ele fala aqui, aí disse assim, nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Complicado, né? Complicado, mas temos que adorar. Ele era um homem fiel e justo. Aí a pessoa chega e prega Jó, falando que Jó, para encaixar, né, nessa vida de prosperidade, porque é o que as pessoas estão procurando dentro do ministério, é o quê? Bênção, prosperidade, todo o tempo. Então, quando o ministério, né, o pastor prega sobre o justo sofrer, a igreja vai esvaziar, né? Eu até costumo brincar, uma vez eu fui convidada para pregar em um ministério, aí eu ainda brinquei assim, eu falei assim, olha, ou a sua igreja vai encher, ou a sua igreja vai esvaziar. Você tem certeza que você quer me emprestar esse microfone? E é verdade. Porque as pessoas querem colocar a palavra na tua boca. Você não pode pregar o verdadeiro evangelho. Então eu até brinquei com esse pastor. Falei, ó, ou ela vai esvaziar ou ela vai encher. Você tá pronto para me emprestar esse microfone? Porque, gente, nós não podemos só pregar prosperidade e bênção. Porque Deus vai te provar, como provou Abraão. Jeremias passou, né, pelo Vale da Morte. Vários outros profetas, você lê todo o Velho Testamento, você vai ver. O próprio Paulo teve um espinho na carne e todo o tempo ele adorou a Deus.
Teve uma época, teve um tempo que ele chegou para Deus, para Jesus e falou, eu preciso ficar livre desse incômodo que Satanás colocou na minha carne. Né? E Deus falou, a minha graça te basta. Né? É quando você está fraco, é que você está forte, é que você está realmente temendo ao Senhor. Então, em nenhum momento a Bíblia só prega prosperidade, que você faz e que você tem autoridade no nome de Jesus e que Jesus já levou suas feridas na cruz do Calvário. Não estou falando que isso não é verídico, não é verdade. Mas tem um outro lado, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ser provado. Isso são para as pessoas serem atraídas para Deus. Isso é só uma isca. Deus permite, sim, muitas vezes a pessoa ser curada de imediato, né? Acontecer um milagre em pessoas que nem temem a Deus e que nem conhecem a Bíblia. Porque é isca. É para você conhecer realmente esse Deus do milagre, esse Deus do renovo, da prosperidade. Mas, obviamente, quando você vai se aproximando de Deus e vai tendo intimidade com Deus, você não vai ficar paralisado naquilo ali. Ah, eu recebi uma benção, por isso que eu estou na presença de Deus, porque eu vi Deus de perto. Você acha que você só vai ver Deus de perto uma vez? Agora ele vai provar a sua fé. Porque é fácil você ver Deus numa cura. Ah, eu recebi uma cura, um milagre, né? E Deus faz, e Deus acontece, fala que Deus vai fazer, porque a palavra dele diz isso, isso, isso. Mas só que se a hora que Deus te provar, a hora que Deus vier, e você com a prova, e você falar, não, agora eu não estou vendo Deus. Peraí, que Deus sumiu? Não, é a hora que Deus está na sua vida. É a hora que você tem que adorar. É a hora que você está verdadeiramente sendo provado por Deus. A hora que, de repente, uma família destruída, de repente, um filho nas drogas, de repente, uma enfermidade. É a hora que Deus vai estar mais na sua vida do que nunca. Agora, é muito fácil você adorar a Deus. É muito fácil você adorar a Deus. A hora que você receber uma cura, um milagre, bênção. Quero ver um Abraão. Aquele que leva o filho lá no monte para sacrificar. Porque crê que Deus vai ressuscitar. Quero ver esse servo. Quero ver um Jó. Né? E as pessoas não querem pregar. Porque isso esvazia uma igreja. Porque as pessoas que estão lá começando, tomando leitinho ainda, vai pensar, não. E é assim que funciona? Tô fora. Agora, essas pessoas que já têm mais intimidade com Deus, vai conhecer Deus de perto, ou ela vai largar Deus. Uma das duas. Ou ela cresce, ou ela volta pra lama. Tá? Volta pro vômito. Tá? Então, vamos continuar aqui, porque senão vai se estender muito a pregação. Tá, então nós vemos aqui que Jó adorou, né? Aí, olha, o capítulo 2, Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, os anjos, né? Do Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou, de onde você vem vindo? De novo, tá? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, você viu meu servo Jó? Olha aqui. Que maravilha um pai eu falar, olha, você viu? Olha, ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu todos os bens. Olha aí, e tá me adorando. Aí ele fala aqui, no mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu. E eu deixei desgraçar Jó, embora não houve motivo para isso. Gente, tá nesse versículo aqui, no versículo 3 de Jó 2. Olha, não havia, embora não houvesse motivo para isso. Não houvesse motivo para isso. Guarda esse versículo. A hora que alguém pregar isso ou diferente para você, tá? Porque as pessoas buscam um defeito em Jó. Porque isso vai fazer bem para eles. Falar, não, isso é o medo. Quem não teria medo? Você não teria medo? Você não busca Deus com a faca no pescoço também? Pensando, não, eu não posso sair da presença de Deus. Eu não vou escolher o caminho da maldição, porque eu não sou maluco. Então, Jó é óbvio que ele temia sair da presença de Deus. Eu temo sair da presença de Deus. Eu tenho pavor de pensar em priorizar outras coisas
né, em desagradar a Deus em algum momento. Eu tô sempre buscando, Senhor, onde eu tô pecando, onde eu tô pecando. É 24 horas essa pergunta. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Todos nós tememos enfraquecer na fé, sair da presença de Deus. Claro que Jó tinha. As pessoas culpam ele por ter medo de sair da presença de Deus. Aí ele vem aqui, porque isso aí foi uma seta maligna. Foi Satanás que botou essa seta, que acusou Jó sendo inocente. Aí as pessoas pegam o que Satanás falou e enfatiza aquilo ali. Ó, é isso mesmo. Se Satanás falou, ele tá certo. Diz que Jó tinha medo de perder os bens, por isso que ele adorava Deus. Poxa, Deus fez questão de provar isso para Satanás e para nós hoje. Que existem pessoas que vão ser provadas a fidelidade. Para Satanás não te acusarem. Ó, é fácil. Ele te adorar, ó, o Senhor curou, o Senhor fez isso, abençoou a família, o Senhor abençoou a vida dos filhos, sua bênção. E agora? Vamos ver se parar de abençoar. Você acha que Satanás também não vai fazer a mesma coisa que ele fez com Jó? Claro que ele vai te acusar. Voltando pro raciocínio, né? Aí aqui, mesmo assim ele continua firme e sincero como sempre. Deus finalizando o versículo 3 aqui. Né? Que não havia motivo para desgraçar a vida de Jó. E mesmo assim ele continua firme e sincero como sempre. Como sempre. Aí ele vem aqui, Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conserve a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até ao alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele, aí entra o que eu tentei resumir assim para vocês entenderem melhor, né? A mulher de Jó fala: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Tem até pessoas, pregadores, eu já ouvi pregadores falando que não, torcendo isso aqui. Não é bem assim não. Se você buscar a esposa de Jó, você vai ver que ela não mandou Jó amaldiçoar. Mentira, tá? Mentira dos estudiosos, tá? É verdade isso aqui. Ela fala e tenta convencer a Jó a amaldiçoar Deus, porque ela já tinha perdido a esperança. Como Sara também perdeu a esperança. E chegou para Abraão e falou: olha, é melhor você se deitar com a minha serva, né? E fecundar a minha serva, porque eu não tenho mais esperança nesse seu Deus. Ela voltou, ela riu diante de um anjo, quando o anjo falou que ela ia engravidar, né? Então isso acontece. Ou muitas vezes o seu companheiro está todo o tempo, né? Falando para você que não adianta. O que adianta você dizimar? O que adianta você ofertar a casa do Senhor? Que você continua contando moeda? O que adianta isso? Então, é isso que eu tô te falando. Existem pessoas dentro da sua casa que vai chegar, vai te convencer a parar de buscar a Deus. Você vai ser envergonhada, como eu falei, dentro da sua igreja, dentro da sua família. Você vai ser envergonhada porque as pessoas não vão ver Deus na sua vida. E você sabe que você tem Deus. Só que elas não conseguem ver, porque as pessoas querem ver, né? Aí o carta viva de Cristo, as pessoas entendem que você tá com o carro do ano, as pessoas entendem que você, né, tá vivendo o melhor da sua vida, você está com saúde, e muitas vezes não. Muitas vezes é a hora que você está buscando, adorando a Deus naquela situação, é que você é a carta viva, porque a pessoa não consegue compreender. As pessoas perguntam: e aí, como é que vai? Tudo bem? E aí você descarrega, né? Descarrega. Mas aí você volta para você e você fala: peraí, eu sei que meu Deus vive, eu sei que Ele está na minha vida e que Ele está agindo. E até aqui o Senhor me ajudou. Eu já passei por situação assim, né? De muitas vezes alguém falar só um bom dia pra mim, mas eu precisava tanto falar que eu descarregava. Aí depois eu vinha
e pensava, peraí, por que eu estou fazendo isso? Eu conheço Deus. Até aqui o Senhor me ajudou. Eu sei quem é que está na minha vida. Por que estou reclamando? Então é assim que vai funcionar. Você vai entender que Deus está na tua vida, mas ninguém vai compreender e nem ver dessa forma. Porque as pessoas estão acostumadas só quando a pessoa ela é abençoada que ela tem Deus operando. E não é assim. Tá, aí continuando aqui, né? Você vê aqui que Jó, a esposa dele pede para ele amaldiçoar Deus e morrer. Assim, apesar de tudo... Não, é o 10 aqui, eu pulei, o versículo 10, né? Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem. Outras tradições, né? Outras passagens falam, você está falando como uma louca, né? Mas é a mesma coisa. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Olha só. Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Aí vem a passagem que eu gostaria que vocês lessem, porque senão já tem 1h e 25 minutos, eu nunca fiz uma pregação tão grande, não vai ter como. Então vai existir altos e baixos de Jó, como eu falei, né? A visita dos amigos, que aí começa as pessoas a entrarem na sua vida, na sua intimidade, e tentar achar um pecado na sua vida, e você vai ter que ter paciência, porque as pessoas não têm a mesma intimidade que você tem com Deus. Vai existir, pode sim, o diabo fazer todo esse circo aí, levantar pessoas para te desanimar e você começar a queixar, como aqui no capítulo 3 de Jó, se queixa o tempo todo, reclama, mas em nenhum momento ele amaldiçoa Deus, ele amaldiçoa a própria vida, né? Porque de certa forma já estava amaldiçoada. Ele não amaldiçoou, ela estava amaldiçoada, né? E todo tempo, né? Como eu preguei, né? Por que não nasci morto? Por que minha mãe me gerou? Por quê? E não é, ele vê que não adianta. A hora que ele, né? Vê que os amigos todo tempo falando, agora chegou a sua hora de sofrer, agora você tem isso aqui. Tá? Até de certa forma, eles aconselharam corretamente para uma pessoa pecadora. Mas quando você não tem esse pecado, você é justo, você não entende por que as pessoas estão falando isso com você. Como se você tivesse que consertar um pecado e você não tem pecado para consertar. Né? Então, eles acusavam, ele falou, olha, nós mesmos, no capítulo 5, você vai ver que os amigos dele falam, olha, nós mesmos causamos o sofrimento na nossa vida. Isso é pregado muito, tá? Eu ouço isso sempre. Se você está sofrendo, pode ter certeza que tem brecha. Todo pecado tem consequência. Você tem que fechar essa brecha. Não é só isso. Eu também tenho pregações assim, mas eu não fico só nessa tese, só em cima disso. Culpando, e muitas vezes eu sei, tá? Que aquela pessoa não tem esse pecado que o diabo tá acusando, tá? Então, todo tempo eles fazem isso, que, né, que ele tinha pecado, que ele estava respondendo por um pecado dele, né? Então, eu queria muito que vocês continuassem lendo, porque aí até chegar a hora, né, que Jó, ele transforma essa reclamação em começar a orar, a interceder, a buscar. E o que acontece? Deus restitui tudo que ele perdeu, né? Isso é o melhor. O capítulo 27 também acho interessante, porque, olha só, ele fala aqui, insistirei na minha inocência. Todo tempo, né? Ele fala, juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que enquanto ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua nunca contará mentira. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar enquanto viver. Insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Né? Por quê? Os amigos dele, né, pseudos amigos, eu não posso nem considerar, porque chega a acusar Jó o tempo todo, né, e pede para ele se arrepender de uma coisa que ele não tinha o que se arrepender, né. E interessante, e ele fala, eu vou continuar falando que eu sou inocente, eu não tenho nada para me arrepender. Você faria isso? Se você estivesse nessa situação de Jó, você ia pensar, não, eu tenho que ter algum pecado, tem alguma coisa errada.
Porque a pessoa que pregam para ela que esse Deus, ele é um Deus, que ele não entra para destruir, ele não permite destruir um justo, é uma situação que você não vai entender quando ela chegar. Porque todo o tempo foi pregado para você. Deus é Deus da justiça. É claro que ele é Deus da justiça. Até mesmo porque você vai precisar ser injustiçado para ele andar com a justiça. E nessa injustiça, você vai provar que você é fiel a Deus. Então é necessário dele, ele tem que provar, não tem como. Vai chegar uma determinada época da sua vida que ele vai provar. Se você quer um crescimento espiritual, você vai ser provado nisso. Senão não tem como. Não tem como Deus entregar nada para você. Não tem como. E fique fiel, fique firme, tá? E adore o Senhor, independente da injustiça que você esteja passando. Não busque o porquê, tá? Faça igual Jó. Olha, aí eu quero que vocês depois leiam Jó, deixa eu ver aqui, 42, do 10 em diante, porque aí ele recebe uma nova família, a vida dele é restituída. Na verdade, todo livro, né, eu acho que a pessoa tem que fazer tempo para ler o livro inteiro e meditar em cada versículo aqui, mas não tem como. Então eu já resumi no princípio, né, eu achei que eu ia ler Jó no princípio e ia resumir depois. Mas como é Deus que faz aqui a pregação, ele que controla, então ele me permitiu primeiro fazer o resumo e a pessoa que estiver interessada venha ouvir sobre o livro de Jó e vai incentivar aquela pessoa a ler o livro inteiro, tá? Aí no capítulo 42, finalizando as bênçãos que Deus entregou tudo em dobro, né? Ele tanto que fala aqui, ó, depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo que tinha tido antes. Todos seus irmãos e irmãs e todos seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelos que lhe havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Tá, então aí depois vocês leem. Mas o que é mais interessante quando ele para e reflete, e vai refletir. Eu tenho que orar, eu tenho que adorar, não só a adorar, né? Não, ele entrou num tempo de reclamação que não ia resolver. Então esse tempo de reclamação que você está entrando agora não vai resolver. Ou você adora e ore pelas pessoas que estão te perseguindo, levanta um clamor por essas pessoas, tá? Que você vai ver Deus operando na tua vida. Tá bom? Olha, gente, então já deu aqui 1h31, a pregação ficou bem comprida, mas não importa. Importa que Deus quer falar e é isso aí. Deus abençoe, tá? Fica na paz. Até a semana que vem. Mas pensa nisso que Deus está colocando no seu coração, tá? Fica com Deus.